Eu contei a história aqui de que os dois eram casados e eles se separaram. Mostra aí, por favor, a foto. O que está de colete chama-se Orlando, ela chama-se Milena e o que está de camisa branca chama-se Antônio. Eu não sei se você lembra, eu comentei que Milena era casada com ele, um sujeito extremamente violento e que, num determinado momento, ela não aguentou mais e, ao não aguentar mais, ela se separou. E o dia, o momento da separação, foi um momento, depois de 15 anos de um casamento, onde ela, mais uma vez, foi agredida. E aí ela foi na delegacia. Ele, que é o de cá, o Orlando, ficou preso um dia. No dia seguinte, ele pagou R$2.000 de fiança e saiu. E ele teria dito, ela pode não me querer, mas quando, isso ele saindo, quando eu estiver na rua, se eu descobrir que ela tem outro, eu vou terminar com a vida dela. E aí, o que aconteceu? Ela foi seguir a vida e conheceu o Antônio. Eu me lembro muito bem que os dois trabalhavam numa escola e que o corpo dos dois, dela e do namorado, apareceu, os corpos, na verdade, apareceram ali no chão da casa em que ela vivia e na parede estava escrita a palavra traição. Esta era a parede com a palavra traição escrita. E ele teria matado os dois, fugiu. Nós colocamos aqui, eu e você, a foto dele. Mostra a fotinho dele agora, faz favor. Mostra a fotinho dele. Olha ele aí. O que aconteceu? No momento foi a hora que ele chegou. Está sem algema. Mas ele já está preso. Ele ficou com medo, é o que eu ponho sempre aqui, Cidade, sai no cidade, alerta, cadeia na certa. O que aconteceu? Ele ficou com medo e se entregou à polícia. Ao se entregar, ele confessou o crime. Põe no cidade. O policial recém-aposentado, o sargento Orlando, compareceu à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal 5 dias após o crime. De lá, foi encaminhado ao Grupo de Investigações de Homicídios de Águas Lindas de Goiás. Ao lado de 2 advogados, ele detalhou como matou a ex-mulher, Milena, de 33 anos, e o namorado dela, Antônio Romeu, de 30 anos. Orlando contou ao delegado que estava em uma festa em Brasília e, por volta das 4 horas da manhã, sentiu vontade de visitar as filhas. Ele veio até a casa da Milena, mas não apertou o interfone. Subiu no poste, pulou o muro, a cerca elétrica estava desligada, ele arrombou a porta da sala com um chute e lá dentro flagrou Milena e Antônio Romeu dormindo. Perguntou para Milena onde estavam as filhas e a Milena disse que na casa de uns tios. Mas Orlando disse que ficou com tanta raiva ao ver a ex-mulher dormindo com o namorado na cama que era dele, ele pegou o celular e começou a filmar aquela cena. Mas Antônio não gostou, partiu para cima dele e os dois brigaram. Milena foi até a cozinha, pegou uma faca e Orlando disse que conseguiu tomar a faca da mão dela. E primeiro matou Antônio Romeu e depois a ex-mulher. Jogou os 2 corpos dentro do carro que estava na garagem. Orlando disse que estava com tanta ira que jogou também todos os presentes que ele havia dado para ela dentro do veículo. Foi até um posto de combustíveis, comprou gasolina e ateou fogo em tudo. O carro ficou completamente queimado. Na parede da casa, Orlando ainda escreveu a palavra traição. O sargento aposentado disse à polícia que agiu em legítima defesa,
argumento que não convenceu o delegado. A começar pelo estudo do histórico de violência e ameaças que ele tinha contra a vítima Milena, né? Tudo indica que, ao contrário, ele planejou esse crime. Orlando confessou ainda que, após o crime, fugiu para Formosa e se escondeu no mato. Para o delegado, ele contou com a ajuda de uma arma para matar o casal. Há uma contradição entre a versão apresentada por ele, que alega, né, que no momento dos crimes estava desarmado e, por consequência, nega que tenha atirado. Por outro lado, tem testemunhas próximas ao local do crime, moradores ali próximos, que nos revelaram que escutaram tiros na casa. A polícia já estava com a prisão temporária de Orlando decretada e ele imediatamente foi levado para o presídio militar, que fica no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Com a confissão, Orlando, que era suspeito de matar a ex-esposa e o namorado dela, agora passa a ser acusado. Ele vai responder por duplo homicídio qualificado por motivo fútil e por dupla destruição de cadáver. Orlando cumpriu uma promessa que havia feito para quem quisesse ouvir, que se encontrasse a ex-mulher com alguém, mataria os dois. Milena e Orlando estavam casados há mais de 15 anos. A família conta que a pedagoga sempre sofreu ameaças e agressões do marido, tudo na frente das filhas, de 11 e 15 anos de idade. Há 5 meses, Milena decidiu se separar de Orlando e começar uma nova vida com um professor e colega de trabalho, Antônio Romeu. Segundo o irmão dela, a pedagoga estava feliz, mas essa felicidade durou apenas 3 meses. A gente foi em clube, a gente foi em pizzaria, assim, em restaurantes, a gente participou da vida dela, ela participou da nossa vida, coisa que não acontecia quando ela estava com ele. Essa é a escola onde Milena e Antônio Romeu trabalhavam. Ela era coordenadora pedagógica e ele professor de biologia. Pouca gente sabia que os dois estavam namorando, apenas os amigos mais íntimos. Os alunos, por exemplo, não faziam ideia. Milena era discreta, até porque ela não queria que o ex-marido soubesse que ela estava namorando. O crime foi há 5 dias, mas alguns alunos estão tão abalados que não estão conseguindo vir à escola. Depois da morte dos professores, alunos e colegas fizeram homenagens em frente à casa de Milena e também na escola. Eles disseram que os dois eram muito queridos, dedicados e vão deixar saudade. Deixa eu dizer uma coisa, dentro desse crime, há um outro crime, que são esses presídios militares. Isso tem que acabar. É um gasto desnecessário. O presídio tem que ter um presídio militar para aqueles policiais militares, seja presídio para policial militar ou para policial civil. Esses presídios todos têm que acabar, serem reduzidos. E por que eu explico? O sujeito só pode ir para um presídio desse se o crime que ele cometeu foi durante a função. Então, o que eu digo? Tem uma troca de tiros, o cara se excedeu, atirou antes, enfim, o cara vai para o presídio militar. Tem uma manifestação, o cara se excedeu, vai para o presídio militar. Agora, quando o cara participa, um militar ou um policial civil, vamos falar policial de uma maneira geral, de um sequestro, ele não é policial, ele é sequestrador. Quando ele mata a ex-mulher por ciúme, ele não é policial militar, ele é criminoso. Eu queria perguntar, a esse momento, devem ter centenas, né? De milhares de policiais militares dizendo, poxa, Marcelo, mas você está errado. Então, vou dizer para aqueles policiais que acham que eu estou errado o seguinte, vem um policial militar matar sua mãe. Ele é policial militar ou ele é assassino? Porque matou por alguma razão. Estão disputando um terreno. Então, e aqui em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin teve essa ideia de diminuir por alguma razão que até hoje não se explicou, eu não sei por que desistiu da ideia. Estou errado, Faraó? Você está tão certo que para julgar policiais militares existem apenas 4 auditorias militares estaduais. Só 4, Marcelo.
Quer dizer, São Paulo é uma delas. Ou seja, é isso que você disse. O policial em função é uma coisa. Agora, no assassinato é crime comum. Tanto que a Constituição determina. Homicídio é sempre competência do tribunal do júri. A Polícia Militar não tem nada a ver com isso. E mais, se o policial é ladrão, rouba, ele é ladrão, ele não é policial. Ele fez da farda um esconderijo, porque a verdade é que ele é ladrão. Por isso tem que acabar. Essa é uma das reformas que tem que ser feitas com urgência. E a nossa Narla Biquinho de Lacre tem mais informações. Boa tarde, Narla. Oi, Marcelo, boa tarde. Pois é, Marcelo, Orlando, ao vir a foto dele na reportagem do Cidade Alerta, ele se sentiu muito pressionado e decidiu aí, por livre e espontânea pressão, né, segundo o delegado, ir até a corregedoria da Polícia Militar se entregar. Apesar dessa prisão, a família ainda está muito revoltada, diz que se penas mais severas tivessem sido aplicadas, talvez esse crime pudesse não ter acontecido. Mas a Corregedoria da Polícia Militar se manifestou sobre esse caso, explicando que todas as vezes que tomou conhecimento dessas ocorrências contra o Orlando, retirou o porte de armas dele. Abriu também um processo de investigação que foi arquivado por falta de provas. Segundo a Corregedoria da Polícia Militar, assim que o Orlando se aposentou, ele perdeu o porte de armas e se ele cometeu esse crime com alguma arma de fogo, foi com um revólver particular, Marcelo. Tá bom, tá legal. E aí bota o tal do Orlando que praticou um crime com uma arma particular, depois de estar aposentado, e ele vai para a regalia de um presídio militar. Isso é uma pouca vergonha. Obrigado, meu amor. Um beijo. Até já. Vai, conversa fiada isso. Estou errado? Não. Eu estou certo de que estou certo.